sou a professora na área de arte. Eu tenho o cabelo castanho, comprido, liso, tenho a pele branca, tenho sardas, tenho olhos castanhos. E hoje nós vamos ver a atividade 1 e a atividade 2 do caderno pedagógico. Vamos lá? Atividade 1, mapa mental. O que é um mapa mental? Já ouviu falar disso? O mapa mental é um tipo de diagrama sobre um tema. E esse tipo de estrutura, para se apresentar uma ideia, foi criado pelo psicólogo e escritor inglês Tony Buzan. O método facilita muito o entendimento porque ele cria conexões de pequenas ideias a uma estrutura central. Nenhum conceito do mapa mental deve estar desconectado do resto. Então vamos ver como se faz, como se compõe um mapa mental. Observem na figura. Essa imagem é como se fosse um pequeno cartaz. Observem que tem vários itens, tem setinhas, são todos coloridos, tem uma imagem no centro e tem títulos e subtítulos. Vamos ver o que é um tema geral. O tema geral geralmente fica bem no centro da imagem. Podem observar que temos uma imagem, uma pintura referente à Mona Lisa, um quadro muito famoso, bem antigo. Então, essa imagem é referente, está tentando explicar esse conteúdo, esse tema geral. Reparem que eu circulei para vocês o título que é o tema geral. Renascimento, por exemplo. Os temas relacionados ou subtemas que se ramificam do tema geral, ou seja, partem do centro dessa imagem, dessa estrutura, estão todos em subtítulos e eu marquei para vocês, eu circulei. Esses são os subtemas. Então eu tenho o principal, que é o Renascimento, e a partir do Renascimento eu estou falando de outras situações que são esses subtemas. Reparem que estão de cores diferentes e as letras estão um pouquinho mais destacadas. As linhas e setas, gente, são muito interessantes essas figurinhas. As setas e as linhas são uma forma de conectar o conteúdo principal que está ali no meio, que é a informação principal, o tema geral, e as setas vão indicar as ramificações dos subtemas. Essas setas são bem importantes e elas podem ter o formato que você quiser. O uso de imagens e cores, como eu já havia falado das cores, que ajuda a destacar as informações, a gente pode continuar utilizando e é o ideal, porque vai fazer com que você perceba que são temas e subtemas diferentes. Reparem que na imagem eu circulei, porque essa imagem é uma forma de ilustrar a ideia geral. É claro que os subtemas também podem ter imagens, mas tem que ser imagem simples e de fácil entendimento. Quanto menos detalhe, melhor. Vamos ver a questão 1. O que é para fazer na questão 1? Agora você vai criar o seu próprio mapa mental de acordo com os itens abaixo. Você vai utilizar as setas, canetas coloridas, lápis de cor. Você pode cobrir com canetinha para destacar. Pode usar aquelas canetas fluorescentes. Os passos que são importantes para colocar no seu mapa mental. Letra A, o tema geral. Exemplo, as vanguardas europeias. Você vai escrever com uma letra bem grande no meio da folha. Letra B, os temas relacionados. É a hora que você vai usar as setinhas. Você pode colocar em volta do tema central que você já escreveu. Essas letras podem ser diferentes para destacar. E você pode acrescentar pequenas figurinhas. Então, quais seriam os subtemas? Exemplo, cubismo, futurismo. Letra C, características de cada estilo. Por exemplo, cubismo. Você separou ali a palavrinha cubismo. Ali embaixo você vai colocar alguns exemplos, frases bem rápidas ou até mesmo só palavras que são referentes àquele estilo. Vai explicar um pouco o que é o cubismo.
bem simples. Vamos ver o exemplo? Olha só, nós temos o tema geral, vanguardas europeias. Tá vendo que eu destaquei, tá aí no centro. Agora eu puxei setinhas para o lado e coloquei os meus dois exemplos, que foi o expressionismo e o cubismo. Embaixo do expressionismo e do cubismo, vocês vão escrever algumas das características e está pronto o seu mapa mental. Vamos para a próxima atividade agora. Você conhece Ila Fox? A Ila Fox é uma ilustradora brasileira, paulista, que criou um blog em 2009 onde ela coloca todos os trabalhos dela de ilustração e de história em quadrinhos. E ela sofreu a influência dos animes japoneses, que são esses desenhos animados. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, vocês conhecem, né? Vamos analisar a obra da Ila Fox que está lá no blog. História da Arte, by Ila Fox. Quadrinho 1. A arte de verdade tem que ser feita na pedra. Quadrinho 2, nós estamos vendo pessoa pintando uma tela. Na segunda sequência dos quadrinhos, nós temos o mesmo artista que pintou o quadro. Ele fala, a arte de verdade tem que ser feita com materiais tradicionais. Aí vem o próximo quadrinho, nós vemos uma pessoa, um rapazinho, desenhando numa mesa digital. Na terceira sequência dos quadrinhos, o rapazinho que estava com a lousa digital levanta e fala, a arte de verdade tem que ser feita com as mãos. No próximo quadrinho, quadrinho 4, nós vemos um rapazinho com um capacete se direcionando a uma tela e uma figura pronta. Pegou a ideia? Questão 3. Para colocar as falas, pensamentos, gritos, ou seja, a parte oral de um personagem dentro de uma história em quadrinhos, nós utilizamos os balõezinhos. O formato do balão vai dizer qual é o tipo de fala, qual a entonação da voz desse personagem. Por exemplo, quando a fala é num tom normal, o balão tem um formato de uma linha contínua, linha sem interrupção. Quando o balão é cheio de pontas, é formado por uma linha poligonal, nós temos um grito, um berro. O personagem está falando bem alto. Quando a linha do balão é toda interrompida por tracinhos, ou seja, é tracejada, o personagem está sussurrando, está falando baixo. E quando tem um formato de nuvem, é porque ele está pensando. E agora, qual seria a frase que completaria o último quadrinho, o número 4? Então escolha o balão mais adequado e escreva a frase aqui abaixo. Reparem esse quarto quadrinho, onde o personagem está com capacete, está emitindo ondas desse capacete em direção ao quadro, onde tem a flor. A arte de verdade tem que ser feita, e aí? À mão? Com materiais tradicionais? Na pedra? Com uma mesa digitalizadora? Nesse caso, como? Qual é o balão mais adequado? O que ele vai falar ou o que ele está a pensar? É o que ele está pensando, né? Exatamente, porque nesse momento o artista evoluiu ao ponto de usar uma tecnologia onde o que ele pensa aparece lá no quadro. Então nós vamos fazer o uso do balãozinho em forma de nuvem, pensamento. A arte de verdade tem que ser feita pela mente. Até a próxima, gente!